Computadorzinho bem adulterado. E aí, galera, vamos começar? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Mais uma semana aí começando. Estamos quase chegando ao final do nosso, da nossa viagem aí por esse ano tão maluco, né? Mas, vamos lá. Bem, gente, então assim, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, depois eu posso até abrir para a gente conversar um pouco mais sobre isso, mas assim, o que nós vamos falar hoje aqui? Vou começar a falar aqui hoje, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre a cultura romana, né? A cultura de uma forma mais geral, né? Então, a gente falou, assim, desde quando a gente estava vindo, né, falando, nós falamos sobre a monarquia romana, a gente falou sobre a República Romana, a gente falou sobre a cultura romana, e hoje nós vamos dar sequência aqui, que eu acho que é um dos períodos mais, assim, mais violentos, né, da história europeia, que é o período que nós chamamos de disputa política romana, né, o que nós chamamos de crise romana. Então, assim, gente, uma das coisas que nós sempre devemos, né, considerar, que o Império Romano, ele viveu seu auge, né, do século, no caso, o Império Romano, ele começa no século I antes de Cristo e ele vai terminar no século V antes de Cristo. Ele vai terminar no século no século IV antes de Cristo. Só que nós temos que pensar o seguinte, bem, então nós vamos falar sobre as crises, né? Então as crises políticas em Roma, né, ali na página 146. Bem, então, o que nós vamos, né, começar a pensar aqui? Que a partir do século III da era cristã, né, sempre levando em consideração, né, que a gente estava falando até agora, antes de Cristo. Agora nós vamos falar depois de Cristo, né, levando em consideração o seguinte, quem foi que inventou essa nomenclatura, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é uma convenção histórica que ela é organizada, né, principalmente a partir da idade, o que nós chamamos de iluminismo. Né? O iluminismo, que nós vamos estudar no ano que vem, né, no final do ano que vem nós vamos estudar o iluminismo. O iluminismo foi os primeiros pensadores que vão criar uma linha do tempo, aquela linha do tempo que nós, né, estudamos. Então nós temos a Idade Antiga, a Idade Clássica, a Idade Média e a Idade Moderna e Contemporânea. Então, essa linha do tempo, né, nós vamos chegar aqui ao fim da Idade Clássica, né, período clássico de formação, né, dos povos, né, do mundo, né, da história de uma forma um pouquinho mais geral. Bem, então, a crise ela começa no período chamado Baixo Império, né, que foi de 235 a 476, que vão ter vários fatores. Entre um desses fatores, né, tem a ver com o Diocleciano. Né? O que o Diocleciano ele tem, né, de tão importante aí? Bem, então, ele vai fracassar, né, na tentativa, né, de abrir, de fazer com que aquela questão ali da paz romana ela fosse resolvida. Né? Então, num determinado momento, o imperador romano ele vai fazer o seguinte, nós vamos promover a Pax Romana. Então, o que isso quer dizer? Não haverá mais guerras. As guerras romanas vão deixar de existir. Aí que está o problema. Pô, mas guerra não é um período de paz, não é um período de prosperidade? Para os romanos, não. Porque é o seguinte, a maior parte dos recursos que vinham para Roma eram recursos que vinham da guerra. Então, eu vou invadir uma cidade, eu vou saquear aquela cidade, e as riquezas que vão ser tiradas daquela cidade, eu vou levar para Roma. Isso vai fazer com que Roma recebesse muitas riquezas desses conflitos. Quando não há mais conflitos, quando não há mais guerras, esses soldados romanos vão começar a ter problemas, né, por conta dessas riquezas, né, que teoricamente os romanos teriam. Né? Então, no caso aí, né, quando nós falamos em riquezas, né, então nós temos que levar em consideração isso. Né? Então, os romanos, né, eles vão, né, começar a ter esse probleminha aí com, né, a questão da inflação, dos salários,
a questão de problemas com mercadorias, né? Porque vão começar a surgir revoltas. E essas revoltas vão paralisar a chegada de mercadorias dentro de Roma. Então, o Diocleciano ele vai ter esse problema. No caso aí, então, para aumentar ou para tentar resolver esse problema aí, o Império Romano ele criou o que ficou chamado de tetrarquia. Né? Então, a gente já falou que, no caso, né, nós temos uma tetrarquia, que quer dizer o seguinte, o Roma vai ser governado por 4 imperadores. Né? 4 imperadores, e cada imperador vai ter o controle da sua, do seu território. No caso, né, aquilo que nós já falamos, o título de Augusto. Augusto, né, o nome Augusto era dado para um imperador tão importante que ele era considerado um deus. O César era um título dado a um governador político. Mas assim, gente, nesse sentido aí, então nós temos que pensar da seguinte forma. Nós temos aí o Maximiliano, né, que ele vai ser o imperador do Ocidente, e o Nicomédia, né, que será o imperador do Ocidente, que vai governar a cidade de Milão, enquanto o Maximiliano vai, né, no caso, ele vai tomar o trono ali de Roma. Bem, um outro imperador aqui que a gente já falou um pouquinho sobre ele, que foi o Constantino. Né, o Constantino ele vai governar Roma de 313 até 337 depois de Cristo, e ele vai assumir o cargo, né, dos Augustos, após vencer o Maxêncio, né, que ele vai erguer, né, no caso aí, o Arco do Triunfo, né, que vai comemorar a vitória. Assim, depois do Constantino, a maior parte das cidades controladas por Roma, eles vão construir o Arco do Triunfo. Acredito que vocês já viram esse Arco do Triunfo numa avenida francesa chamada Saint-Leger, uma coisa assim. Né? Então, esse Arco do Triunfo era onde as tropas romanas entravam na cidade quando eles conquistavam a cidade. Então, é um marco da supremacia romana ali na região. Então, o que vai ser tão importante do Constantino? A gente já falou. O Constantino, ele vai permitir que todas as religiões existentes em Roma tivessem a liberdade de credo. Né? Então, ele vai fazer com que a religião cristã deixe de ser uma religião clandestina e passe a ser uma religião, né, cultuada pelos romanos. Né? Então, com isso, né, ele vai também ter uma mudança aí drástica, que vai ser o ponto inicial para a queda de Roma. Ele vai dividir o império em 2 impérios. Ele vai transferir a capital de Roma para a cidade de Constantinopla. Né? Então, ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, ele vai mudar, né, esse cenário aí de Roma. Gente, ó, bem, então, quando a gente for falar de Constantinopla, a cidade de Constantinopla ela vai ganhar esse nome porque ela foi tomada pelo Constantino. Mas ela era chamada de Bizâncio. Né? Então, era uma cidade grega que fica onde hoje é a cidade de Istambul, né, na Turquia, e ela era uma cidade chamada pelos gregos de Bizâncio. Né? Então, quando Constantino ele vai mudar a capital de Roma para, né, Bizâncio, para Constantinopla, o Império Romano vai começar a se fragmentar, vai começar o processo de ruínas. Né? Só que é o seguinte, nós estamos falando do Império Romano Ocidental, não do Império Romano Oriental. Então, a partir, né, do período do Constantino, o Império Romano vai se tornar 2. Né? O Império Ocidental e o Império Oriental. Império Ocidental, né, no caso, a Itália, né, a França, a Península Ibérica e também a Ilha da Grã-Bretanha. A parte oriental, Grécia, Turquia, né? Então, aquela parte mais do leste europeu. Tanto é que a gente vai ver o seguinte, quando a gente for falar de Império Bizantino, vai ter o surgimento de uma nova igreja. No caso, nós teremos a Igreja Católica Apostólica Romana e nós teremos a Igreja Bizantina, o que nós chamamos de Igreja Ortodoxa. Né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, gente, ó, então nesse sentido aí, no caso, o imperador Teodósio, né, de 379 a 395, né, então, por sua vez, ele vai transformar o império em cristianismo. Então, ele vai dizer o seguinte, agora, o império ele não é mais laico,
o império ele é cristão. Então, o que isso quer dizer? A única religião que poderia estar sendo profetizada em Roma é o cristianismo. Né? Então, com isso, né, vai romper ainda mais com essa organização política. Então, Constantinopla vai se tornar a capital do Império Oriental e Roma a capital do Império, né, do Império Ocidental. Então, aqui no mapa de vocês fica bem claro isso aqui para vocês, gente. É o seguinte: essa parte em laranja é o Império Ocidental e essa parte em cor de rosa é o Império Oriental. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui da crise, né, econômica e social. Gente, tá dando para entender? Professor, Oi. tá laranja ou amarelo? Então, aqui para mim aqui tá meio alaranjado. Mas onde está a Espanha, a Gália, a Bretanha, aqui, que é a Inglaterra, a Itália, o norte da África, é o Império Ocidental. Né? Ocidente, Oeste. Né? Sempre lembrando disso, em geografia, eu acho que vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. O mundo ele é dividido em dois. Né? Tem o estreia, né? Tem, no caso aí, o meridiano de Greenwich, que ele corta o mundo no meio, ele passa no meio de Londres. Do lado oeste é mundo ocidental. Do lado leste é mundo oriental. Isso vale para tudo que nós vamos falar em geografia. Que nem no caso, nós vivemos no lado oriental da cidade de São Paulo. O que isso quer dizer? Nós moramos na zona leste de São Paulo. Se nós morássemos na zona oeste de São Paulo, nós moraríamos na zona ocidental da cidade de São Paulo. Tudo bem até aí? Deu para saber o que é oriental e ocidental? Sim. Então, no caso aqui, ó, se nós formos pegar aqui essa parte em cor de rosa, aqui é a Grécia, aqui onde está Constantinopla é a parte da Turquia. A Turquia é o único país no mundo, é um dos poucos países do mundo que pertence a dois continentes, né? Tanto a Europa, tanto a Ásia. Né? Os meninos sabem muito bem que os times da Turquia eles disputam a Champions League por quê? Né? Porque ela está aqui, ó. Né? Aqui onde está a Turquia. A Turquia está aqui nessa parte cor-de-rosa onde está a cidade de Constantinopla. Né? Então, ali, né, a cidade de Constantinopla ela também tem essa vantagem. Ela está nos dois continentes. E ela tem saída para o Mar Negro e ela tem mar, né, para o Mar Egeu. A Turquia ela não chega a jogar a Champions League, só que os times dela, normalmente, se é bom, tipo, ao nível, sim, eles jogam. Sim, mas eles pertencem ao UEFA. Tipo, que nem os times da Alemanha, eles jogam a Champions League. Sim. Os times da Turquia também. Porque eles pertencem à Europa, de uma certa forma. Bem, gente, então, quando a gente fala em crises econômicas e sociais, então, nesse sentido aí, no Baixo Império, nós teremos guerras, né? Então, as guerras vão começar a fomentar nas cidades romanas. Por quê, gente? É o seguinte, com a fragmentação, com a divisão do Império Romano, né, o imperador ele vai ficar com seu poder fragilizado. Isso vai fazer com que os líderes das províncias comecem a buscar o poder para si. Né? No caso, a guerra, né, ela vai diminuir o fornecimento de escravos, ela vai diminuir a chegada de riquezas em Roma. E nesse sentido aí, então, sem trabalho escravo, né, nesse caso aí, é uma das coisas que nós devemos pensar, pô, mas sem trabalho escravo vai ter tantos problemas? Sim, por conta da seguinte forma, vai diminuir a produção de comida, porque quem trabalhava em Roma eram os escravos. Os cidadãos romanos, eles achavam algo negativo ser trabalhador, então eles não trabalhavam, né? Eles simplesmente escravizavam os outros povos para poder trabalhar para ele. Então, e a maior parte da cidade de Roma, então, uma grande parte da população, ela era composta por escravos. Então, quando começa a diminuir o número, né, de escravos, o que vai acontecer? O sistema político e econômico romano vai enfraquecer muito. Né? Nesse sentido aí vai crescer, né? vai enfraquecer o comércio, vai criar o desemprego, os cofres públicos vão ficar extremamente vazios, porque o que vai sustentar os cofres públicos em Roma são os resultados dos saques.
dos assaltos aos povos que eles invadiam. E nesse meio tempo aqui também, o Império Romano vai começar a ser invadido, né? Povos estrangeiros vão começar a invadir os romanos. No caso aí, nós vamos falar um pouquinho aqui dos encontros, né, dos outros povos. Então, no caso aí, os romanos vão chamar esses povos, eles vão criar uma massificação desses povos, chamando eles de povos bárbaros. Né? Então, bárbaro é a mesma coisa que você pensar um povo ignorante, um povo que não tem cultura. Para os romanos, todos aqueles que não falavam o latim, era um povo bárbaro. Deixar bem claro isso aqui para vocês. O primeiro povo que eles vão interagir aí, no caso aí, são os hunos. Os hunos, no caso aí, eles vinham das estepes asiáticas. Eles vinham ali da região da Rússia, né, da região mais ao leste da Europa, e eles vão ser liderados pelo comandante chamado Átila. Gente, qual a diferença dos hunos para os romanos? Os hunos, eles eram extremamente militarizados. Né? Então, eles usavam tática de guerrilhas. Então, eles eram um grupo extremamente violentos e eles vão começar a saquear a cidade de Roma. Então, eles vão começar a invadir ao norte de Roma e eles vão começar a entrar para a cidade e começar a gerar conflitos. Gente, uma coisa também importante aí. Além de atacar os romanos, eles também vão começar a atacar os povos germânicos, que nós vamos falar um pouquinho aqui para baixo. Os hunos, eles não tinham uma ética militar. Então, imagina para um romano que tinha todos aqueles amparados, né, sociais, a cultura, os costumes, vão começar a enfrentar pessoas que viviam em cima de cavalos e simplesmente eles não desciam do cavalo nem para comer. Então, os hunos, eles eram extremamente organizados, isso vai gerar um sério problema. Por quê? No caso aí, né, quando a gente vê esse mapa aqui, então, os hunos, eles eram essa setinha preta aqui. Então, eles vão vir aqui, né, da Ásia, né, aqui da região das estepes, né, que são as grandes planícies na Rússia. Então, eles vão vir e vão começar a invadir Roma. Por um outro lado aqui também, os povos germanos, como os francos, os lombardos, os otragodos, os saxões, os visigotos, entre outros, eles vão começar também a entrar em Roma, mas não para invadir Roma, mas para fugir dos hunos. Então, eles vão começar a fugir dos hunos. Eles vão começar a entrar em Roma para fugir desses povos mais violentos. Então, isso começa a acontecer entre o século I e o século IV da era cristã. Gente, uma das coisas que nós temos que pensar também aí, com a chegada dos vândalos, dos alemães, dos lombardos, dos francos, dos ostrogodos, dos burgádios, dos visigotos, né, uma das coisas que nós temos que entender também aí, os únicos que tinham uma questão de violência são os hunos. Esses outros povos, eles vão começar a se misturar com o Império Romano. Porque é o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No caso, para os romanos, receber esses povos que viviam na fronteira norte do Império Romano era algo positivo, porque eles vão lutar junto contra um inimigo comum. Quem era esse inimigo comum? Os hunos. Então, eles vão começar a combater os hunos. Né? No caso aí, também com o enfraquecimento do império, do exército, né? Os invasores vão começar a entrar em Roma com mais frequência. E esses povos vão começar a se misturar. O povo latino com o povo vândalo, com o povo anglo-saxão. Tanto é que o povo anglo-saxão é o povo que vai dar origem à Inglaterra, né? Vai dar origem à cultura inglesa. Né? Tanto é que, se você for pegar, nós somos latinos, porque a nossa língua ela é basicamente latina. Os ingleses, eles usam, né? Eles são aculturados pelos saxões. Então, no caso, os saxões, eles vieram aqui da região da Noruega e eles vão invadir a ilha da Bretanha. Né? Tanto é que a língua inglesa é uma língua anglo-saxônica. Isso quer dizer, a mistura. Oi, desculpa. E os latinos vieram de que parte do planeta e qual país? Então, os latinos, eles estavam em Roma, eles estavam na Península Itálica.
né? Eles estavam ali. Então, quando Roma cresce, eles vão levar a sua língua para toda essa região aqui da bacia do Mediterrâneo. Por isso que nós falamos o latim, né? Porque houve a aculturação. Então, quando o romano invadiu a Península Ibérica, onde é aqui a Espanha e Portugal, vai ter uma mistura das línguas, a língua latina, o latim, com as línguas maternas dentro dessa região. Por isso que nós falamos uma língua latina, de origem latina. Tudo bem? No caso aqui, os saxões que saiu aqui da região da Noruega, quando eles invadem a península, no caso, a ilha da Bretanha, eles vão ter contato com o povo anglo. Né? Então, o povo anglo, com os saxões, vai dar a língua anglo-saxônica, que é a língua inglesa que nós temos hoje. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo. Então, gente, com o enfraquecimento do exército romano, né? Então, o que vai acontecer? Em 476, né? 476 depois de Cristo, o Império Romano vai cair na mão dos povos germânicos. No caso, né? O Império Romano, o Império Romano Ocidental vai se fragmentar, né? No caso aí, o último imperador vai ser o Rômulo Augusto, né? Então, o pequeno Augusto, no caso aí, que vai ganhar esse nome. Bem, no caso aí, a Península Itálica, né, ela vai ser o berço, né, do Império Romano, mas deu lugar ao surgimento do Império Ostrogodo, né, que em 476, né, a história, né, registrou, né, com as invasões bárbaras. E vai dar fim à Idade Antiga. Então, gente, quando a gente fala em Império Romano, então, o que vai acontecer aqui, né? Então, os povos bárbaros, eles vão invadir o Império Romano, e vai dar o quê? O início do que nós chamamos de Idade Média. Né? A gente vai falar sobre o feudalismo um pouquinho mais para frente. Mas vamos pensar o seguinte. Por que que Roma caiu? Por que que Roma caiu? É uma coisa que nós sempre devemos levar em consideração. Que a história, ela, né, ela fica muito vaga. Porque é o seguinte, quando Roma estava no período de expansão, quando ela estava invadindo os territórios, ela vai continuar forte. Quando ela para de invadir os outros territórios, ela vai se enfraquecendo pela diminuição da entrada de recursos, pela diminuição de escravos. Isso vai gerar alguns problemas. Mas o principal problema aí de Roma é o seguinte, é o que nós chamamos, né, de colononato. Então, as províncias que eram governadas pelos militares, por um comandante militar romano, quando ela começa a perceber que o poder central está enfraquecido, o que é que eles vão fazer? Eles vão começar a lutar para se libertar de Roma. E com a invasão dos povos bárbaros, então, quando os povos bárbaros vão começar a invadir Roma, o que vai acontecer? Aquilo que nós chamamos de ruralização da sociedade europeia. Então, gente, as cidades elas vão ser quase todas abandonadas. Né? No caso, as cidades que eram o centro vivo da sociedade grega, da sociedade romana, elas vão começar a ser, como posso dizer, elas vão ser abandonadas. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão começar a ir para o campo. Né? Então, imagina o seguinte, imagina que hoje a cidade de São Paulo ela fosse invadida por outros povos ou por grupo de pessoas que fosse extremamente hostil. A primeira coisa que o ser humano vai fazer é fugir, né? Buscar lugar seguro. Qual era esse lugar seguro? Fora da cidade. Né? Então, vai começar a acontecer o quê? A fragmentação do Império Romano. Então, o poder central, que era Roma, vai deixar de existir. Né? Então, Roma, como capital do mundo conhecido até então, não vai mais existir. O que vai existir são aquilo que nós chamamos de feudos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é bom a gente pensar em feudo o seguinte, como grandes fazendas, grandes propriedades, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, galerinha, o que a gente vai começar a falar a partir, né, da próxima aula, que é o seguinte, na quinta-feira, eu vou colocar um outro conteúdo de história aí para vocês, como eu falei para vocês na semana passada. A partir dessa semana, eu vou colocar 2 conteúdos de história por semana, que é um conteúdo que nós vamos começar a falar aqui agora dos povos francos, né, do Império Franco, né, que ele vai ser dividido em 2 grandes dinastias.
a dinastia Carolíngia e a dinastia Merovíngia, né? Que a gente vai falar aí um pouquinho sobre o Carlos Magno e os outros reis nessa semana aqui. Né? Depois a gente vai falar do Império Bizantino. Né? O Império Bizantino, e depois a gente vai falar do surgimento do islamismo, que eu acho que essa parte é bem legal da gente falar sobre o islamismo. Eu pretendo, né, terminar o livro com vocês no comecinho de dezembro. Né? Terminar até o livro 12. Né? O grupo 12, né? Que é sempre importante a gente frisar sobre isso. E aí, gente, alguma dúvida por enquanto? Acho que por enquanto não, professor. Certeza? Certeza. Eu tô vendo que tem muita gente quietinha aí, né? Ó. Às vezes eu fico meio confuso. Gente, então assim, eu vou deixar vocês indo para tomar café direitinho, né? Acho que os conteúdos, como eu vou dividir ele em dois, não vai ficar muito maçante, eu não vou ficar muito tempo com vocês. Então, gente, ó, leiam os textos, tragam dúvidas para a aula, né? Que a gente vai se organizando aí. Beleza? Beleza. Aquele abraço, gente. Até a próxima, hein? Precisando de mim, estou aqui à disposição. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Até a próxima, gente. Aí semana que vem eu coloco a aula também. Vou tentar as duas aulas juntas. Tá bom? Aquele abraço. Tchau. Gente. Até mais.